vamos lá. Hoje eu falei, né, que na chamada aqui da live que a integração ela não precisa ser complicada, né, que ela pode ser descomplicada usando Bling, usando Tray, e falei que ia mostrar, provar isso para vocês hoje aqui, tá? O que eu quero dizer com isso? Vocês viram aí que recentemente a gente lançou, né, liberou aí para baixar o nosso e-book, Primeiros Passos da Integração, que já é um material que, apesar de ser um e-book, apesar de ser um produto gratuito, né, um material gratuito, de gratuito não tem nada lá, tá, gente? Porque a gente entregou nele ali realmente os primeiros passos da integração. Então, se você está começando, é muito comum, sempre tem, né? Quem está começando, quem já começou, quem está avançado, precisando ajustar as últimas arestas ali, não que termine um dia, né, esses ajustes, mas para chegar num patamar ali projetado. Mas se você está começando, ou se você já começou e quer dar aquela melhorada, pô, nesse material aí do e-book, você vai ter acesso a muita informação relevante para você literalmente sair do zero e começar a vender nos marketplaces, tá? Então, primeira dica que já foi dada há alguns bons dias aqui, tá aí de novo, tá? E o que a gente chama de primeiros passos da integração, né? O que a gente entende, né? O que eu trouxe nesse material, tá? E o que eu falo para todo mentorado quando a gente começa, para que ele comece a entender que tá aqui o Leandrão hoje como mentorado, eu não reparei se tem mais algum hoje aqui, para não me deixar mentir, tá? Quando a gente começa a mentoria, a primeira coisa que eu faço é o famoso alinhamento de expectativas, tá? Porque todo mundo chega com aquelas dores principais, com aquelas metas, né, traçadas, e a gente tem que validar primeiro o que é possível e o que não é possível, tá? Seja por tempo de mentoria junto ali, seja por realmente não ser possível por limitação de plataforma. Então, primeira dica é assim, nós usamos hoje plataformas pré-projetadas do que a gente faz, né? É diferente de você ir numa fábrica de software e falar, faz para mim aí. Tá, faço do jeitinho que você quiser. Comece em 100k a conta, tá? Você já pode depositar 100k para mim aqui, para eu começar, depois a gente termina de calcular o que vai faltando, né? Então, assim, não dá para começar, nem todo mundo pode começar dessa forma, não acho nem que faça sentido antes de validar um negócio. E não precisa. E aí que está o fato, não precisa complicar a integração para você começar a vender. Um Bling de 50 conto por mês resolve isso. Uma Tray que começa em 50 conto por mês resolve isso. Tudo vai do cenário que você vai traçando, vai visualizando, vai entendendo para investir nessas tecnologias, e não são só essas que vão te ajudar no decorrer do tempo, outras vão chegando para incrementar a sua gestão, a sua escalabilidade, a sua pulverização, né? Porque o digital é isso, o digital é você estar no físico, né, com seus produtos ali dentro, inicialmente, e conseguir fazer isso chegar para o maior número de pessoas possível, logo usando o maior número de canais que faça sentido possível, tá? Que não adianta entrar em todos e não fazer nada direito em nenhum, porque aí vai ser frustrante, tá? Tá aqui para te falar por experiência isso, porque quando eu comecei, eu comemorava cada marketplace que eu entrava, porque eu buscava número de marketplaces, entendendo que por estar em 15, 20, eu venderia proporcionalmente em cada um e teria lá o faturamento que eu queria. Esquece, tá? Esquece. Não vai começar assim, tá? E pode ser até que nem depois de começado e trilhado há um bom tempo seja assim, tá? O seu produto vai mandar pelo canal que ele vai ser vendido, tracionar o anúncio vai mandar, conta ser relevante vai mandar, são softwares, são algoritmos por trás. Então, não dá para a gente assumir que vai ser proporcional em todos e que vai dar certo, não é bem assim. Uma segunda conta de Mercado Livre com os mesmos produtos já não costuma vender o mesmo tanto que vende a principal, né? Quem faz isso sabe do que eu estou falando. Então, não adianta complicar, nesse sentido de complicação que eu quero dizer, não adianta você chegar com uma expectativa, contratar um Bling, contratar uma Tray, e aí querer tentar fazer com que elas sejam diferentes do que foram projetadas para a sua necessidade. Não. O primeiro passo entenda as plataformas que você contratou. Elas já existem, não é à toa que o Bling foi vendido por 525 milhões de reais para o grupo Local Web, tá? Acho que ele não conseguiria um valor desse
se não fosse um software realmente significativo para o mercado, né? Uma local web não arremataria ele, entre outros, tá? E não é porque custa R$50 que não presta, pelo contrário. Quem passa aqui pela mentoria percebe isso rapidinho, que com 50 conto ali, que vai aumentar, tá? Vai aumentar, mas o teto do Bling, o dia que você tiver que usar, vai ser R$300. É o plano máximo deles, depois é espaço, que conforme precisar você tem que ir contratando. Então, sabe, tem muita lenha para queimar, muita lenha. A gente aqui hoje, depois de anos fazendo, com mais de 1.000 SKUs cadastrados, então você faz uma proporção aí de giro de dados consumidos da plataforma, a gente não usa o plano top. A gente não precisa usar o plano top, tá? Em termos de custo e espaço. Não precisa. Precisaria se a gente não fizesse muitas estratégias que a gente faz para minimizar o uso do espaço. Já teria estourado. Mas é isso que eu quero trazer para vocês o entendimento hoje, de descomplicar. Primeiro, entenda como a plataforma funciona. Tá? Entenda quais são os primeiros passos da integração para você começar a usar de forma assertiva. Parece besteira. Daqui um ano que você estiver trabalhando sem ter olhado para isso, você volta atrás, tá? E aí é o que acontece normalmente. E tá tudo certo, eu não estou falando que tá errado. Estou falando que você que está aqui está tendo a oportunidade de fazer diferente, já de início, tá? O pessoal volta com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 SKUs, assim como tem também pessoas que têm 50 SKUs, tá? E vendem mais do que quem tem 2.000, fica a dica, que precisa retrabalhar. E quanto maior for o seu uso sistêmico da forma errada, vamos chamar assim, da integração, estou falando, tá? De usar mesmo o sistema assim. Está usando errado, você não está extraindo a máxima performance possível, você não está extraindo o que você poderia de um sistema que custa R$50 e faz tudo que você precisa fazer para integrar e vender milhões, tá? Milhões, para ser mais preciso, 16 milhões de reais foi o número que eu já vi, maior número que eu já vi hoje, que eu já vi passando pelo nosso ecossistema aqui, tá? De clientes usando só o Bling, tá? Então fica a dica aí que eu acho que dá para faturar razoavelmente aí, né? Usando só o Bling. Tá? E a mesma coisa com a Tray. A Tray tem lá, quero ter loja virtual, pô, você já usa ela para isso também, já embarca lá, só que são coisas embarcadas no mesmo lugar, mas são estratégias completamente diferentes, né? De alavancagem, de rotina, de profissionais por trás trabalhando. Uma coisa é vender no tráfego dos outros lá, marketplace, outra coisa é você ter que criar o seu. São estratégias diferentes, mas que se complementam, né? Isso sim traz para você uma somatória de faturamentos possível e que traz para você um ponto de equilíbrio na sua empresa bem mais rápido. Entrar em todos, para tentar vender em todos, não vai. Ah, mas se eu fizer aí a mentoria, arrumei meu Bling, eu não vou poder entrar em todos? Não, você vai. É isso que você vai aprender aqui. Você vai entrar em todos porque está tudo centralizado no Bling ou no Bling com a Tray e isso te possibilita integrar todos os marketplaces que você quiser que tenha integração nativa com essas plataformas e vender neles. Só que não é só integrar. Tem uma rotina por trás para você criar estratégia, criar o anúncio ideal, anúncio que converta. Não adianta multiplicar. Multiplicar anúncio é parte da estratégia. Analisar o que aconteceu com eles e seguir com isso é a outra. E é a que faz total sentido para você tracionar e faturar. Tá? Não é só multiplicar. Mas multiplicar se torna muito fácil quando você entende a plataforma. Então, quando eu falo de descomplicar a integração, e falei que ia mostrar que é possível, é porque com R$50 você contrata um sistema, tá? E vou até falar assim, eu não quero ligar o Bling com a Tray, eu quero ligar só o Bling para ser o mais econômico possível no primeiro momento. Dá, de novo, a empresa que faturava, né? Já deve estar maior. 16 milhões por ano era só com Bling, tá? E aí você só tem que entender que ele foi feito para funcionar de uma maneira. E que não é porque você gostaria que ele vai funcionar de outra. Até dá, tá? A gente até faz umas jogadinhas aí que é bem como a gente gostaria e funciona. Mas não é bem assim que tudo funciona lá dentro, né? Então, sofre menos se você aceitar que ele funciona daquele jeito e se adaptar para usar ele. Não estou falando de acochambrar, não, tá? Não estou falando de gambiarra, vamos aceitar um resultado errado que é melhor que não ter. Não. O resultado tem que ser até os centavos. E a gente faz isso aqui. Então dá para fazer, tá? Só que tem um trabalho por trás. No Bling é de um jeito, na Tray é de outro,
na outra é de outro. É assim que você tem que entender isso. Por isso que eu falo sempre assim, a gente não procura vender acesso de pessoas, tá? Ah, você não gostaria de vender para um monte de gente para vender mais, faturar mais? Lógico. Como vender produto no Mercado Livre também é assim. Mas a nossa estratégia aqui nunca foi e nunca vai ser essa. A nossa estratégia aqui é trazer domínio de plataforma, é trazer domínio de uso, é terminar a coisa aqui e você continuar sozinho replicando. E aí, todo dia que eu faço mentoria, eu posto aqui o nome das empresas que eu faço, que é justamente para você que tem alguma dúvida de que isso acontece, pode chamar ele lá, tá no Insta, chama, pergunta, que eu tenho certeza que o feedback vai ser interessante. Não estou falando do Bruno, não, estou falando de usar o sistema, tá? Você vai perceber que é totalmente possível, sim. Mas tem uma dinâmica, tem um formato por trás para isso acontecer. Simples assim, tá? Então, falando um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho mais hoje aqui. Já que a gente tem falado de primeiros passos, já que a gente tem falado de como começar da maneira certa, eu acredito que eu estou vendo alguns nomes aqui, eu sei que tem gente aqui que já está vendendo, usando, que está ajustando agora, que o básico já fez, mas eu conheço muita gente e eu vejo muita empresa chegar nas mentorias, como eu já uso, eu já sou intermediário para avançado, e desde cadastros ali, desde os básicos, das configurações básicas, tem sempre um ajustezinho para fazer, tá? Então, o que você tem que pensar? Primeira coisa, eu decidi que eu vou seguir com o Bling. Vou voltar um pouquinho. Eu decidi que eu vou seguir com o Bling, né? Então, por que eu decidi que eu vou seguir com o Bling? Porque eu tenho algo para analisar. O quê? O Bling, ele é um ERP e ele é um hub nele mesmo, tá? Então, quando você integra um marketplace nele, ele foi usado como hub. Quando você pega as vendas desse marketplace que chegam nele e quer cuidar financeiramente, logisticamente disso, ele se torna o seu ERP. E ele tem esse ecossistema dentro dele ali embarcado, tá? Legal. Só que ele tem um formato de usabilidade, de configuração, tá? De sistema em si, um pouquinho menos intuitivo do que usar, por exemplo, a Tray como hub, tá? Já falei muito aqui, eu sei que tem gente que já ouviu, mas tem gente aqui que não e que está começando e que precisa entender isso, sempre tem, tá? Então, primeira coisa, você quer seguir só com Bling? Tá, mas por quê? Você já sabe por que não seguir com Bling mais Tray, por exemplo? Eu vou te explicar o porquê que a gente aqui sempre usou e usa até hoje dessa forma, e tem vários mentorados, como o Leandrão, que está aqui hoje, que também faz isso, tá? A intuitividade de uso dentro de um hub como a Tray é diferente de usar um Bling, que é um ERP e também um hub, né? Então, a intuitividade é um pouquinho diferente. A leitura de métricas de anúncios é um pouquinho diferente. Algumas coisas nem tem, na verdade, no Bling, como tem detalhadamente na Tray. A possibilidade de formar um preço por estratégia na plataforma Tray para ela replicar aquilo no anúncio. Naquele formato, não tem. O Bling até forma um preço lá, toda vez que compra com nota, dá para fazer um markup para bater o valor de venda lá. Dá, mas é sempre que tem que fazer isso. A Tray você já amarra uma regra que toda vez que ela pegar aquele custo ou aquele preço de venda, ela assume aquela regra em cima para cada marketplace individualmente e mantém seu preço lá, sempre atualizado, tá? Então, esse é só um exemplo, né, do que diferencia já de cara a rotina no dia a dia, porque hoje você que está começando do zero pode imaginar que é possível, e é possível fazer na unha muita coisa até um determinado degrau, mas quando chegar o momento em que esse degrau que você ultrapassa esse patamar, esse degrau, você vai ver que o desespero, de verdade, o desespero, ele bate assim instantaneamente e proporcionalmente na gente, né? Por quê? Você camelou até ali para chegar naquele patamar de venda do marketplace na unha. Top. Dá para fazer, nós fizemos isso aqui, tá? Dá para fazer. Só que da noite para o dia o marketplace entende que você está vendendo bem e dá uma puxadinha a mais em você. Daí você não tem mais braço para fazer tudo o que precisa, já começa a perder reputação, já cai a medalha, já vira aquela zona, tá? Então, foi 1 ano para construir, 1 mês para perder, tá? É muito comum isso acontecer. Empresas chegam nessa situação, empresas chegam dizendo que, olha, eu só não vendo 5 vezes mais porque eu não tenho braço. E eu preciso ter esse braço para vender 5 vezes mais da forma certa, da forma integrada, centralizada, tá? Então, entenda isso, tá?
Quando eu explico sobre Bling Tray, se eu pegar só o Bling vai dar certo? Vai. Se eu pegar Bling mais Tray vai dar certo? Vai, com mais funcionalidades, com mais intuitividade em alguns pontos, tá? Uma cobre a outra, uma vai ser o ERP, que é o Bling, a outra o Hub. Momentaneamente, o Bling também se torna um Hub quando tem uma Shopee que ainda não integrou lá com a Tray, e tudo isso comunica e consome do mesmo ponto, do mesmo estoque, das mesmas informações, tá? Então, entenda o seguinte, você que está começando pode contratar o Bling, tá? E só com o Bling seguir, ou você pode contratar o Bling e a Tray, e aí ao invés de integrar os marketplaces no Bling, você integra na Tray, e a Tray você integra no Bling, para que ele seja o ERP dela, tá? Que ele faça o fluxo físico-financeiro da empresa e que a Tray faça o departamento comercial, que é onde estão os anúncios, tá? Um ERP, para quem não sabe nem o que é um ERP, ele é um sistema, bem objetivamente falando, ele é um sistema que cuida do seu contas a pagar, do seu contas a receber, que cuida dos seus suprimentos, da sua compra, da entrada de materiais, né, de produtos, da baixa de estoque quando vende, tá? Ele faz toda a parte físico-financeira do seu negócio. Ele que gera relatório, ele que gera relatórios financeiros, ele que gera relatórios de movimentação de produtos, ele que gera cadastros de produtos para você fazer a gestão disso com a Tray, tá? Tudo ele que gerencia para você essa parte. E a Tray como hub, né, nesse exemplo que eu estou dando, conectada com o Bling, ela é o seu, eu chamo, né, de departamento comercial. Por quê? Ela que vai fazer as vendas para você nos marketplaces, que vai integrar os seus anúncios dos marketplaces com o cadastro dela e, consequentemente, do Bling, porque eles vão se conversar, tá? E toda vez que você comprar, você vai alimentar pelo Bling, que automaticamente vai alimentar a Tray, que vai alimentar os seus anúncios com as regras de estoque de preço que você configurou nela. Percebe como só você por trás da tela começa a ter domínio de uma situação onde você escalou até X produtos, até X faturamento sozinho, começou a dar ruim. Tendo essa estratégia montada por trás, com certeza você vai avançar muito além desse limite sozinho, tá? Outras coisas vão gargalar. Pessoas para embalar, as próprias embalagens, pessoas para cuidar do saque do atendimento, né, dos seus clientes, consequentemente pessoas para fazer a sua rotina financeira, para cuidar do seu dinheiro, para ver se está fazendo sentido tudo que você está fazendo. Então, assim, uma coisa vai puxar a outra. Mas se você chegou num patamar sozinho na unha, quando você integrar, você ainda avança um outro patamar, às vezes desse, enxuto, ganhando mais, otimizado, tá? Então, isso é integrar e trabalhar de forma descomplicada, tá? Dá para ser assim. E se você tiver essa consciência, você já começa fazendo o trabalho de formiguinha para quando bater na veia, para quando der o boom, aquilo que você fez para 10 é o que precisa ser feito para 10 mil. Só que é proporcional a 10 mil. Então, aí a estrutura por trás começa a ser demandada, tá? E eu já falei disso em alguns vídeos aqui, em alguns posts. A escalabilidade no digital, ela tem que ser da seguinte forma. A escalabilidade no digital, ela não pode trazer a escala de vendas para você que uma loja física não traria, né? Ela deve trazer para você a escala que uma loja física não traria, mas ela não deve trazer proporcionalmente à escala, ao aumento de vendas, o aumento da sua estrutura. Isso é escalabilidade. É você sair de 100 para 200 sem mudar a sua estrutura ou mudando, assim, pouca coisa que não é nem próximo de ser proporcional ao tanto que você passou a vender mais. Isso, de forma bem objetiva, bem fácil de entender, é ser escalável, tá?